Longe, muito longe, em um ponto infinitamente distante no universo, existe um lugar onde as pessoas convivem com o infinito. Elas não se espantam com ele, mas o compreendem e tiram proveito dessa convivência. Dentre as muitas coisas diferentes que existem por lá, se destaca um hotel infinito, chamado Hotel de Hilbert. Como é de se esperar, a tecnologia e a engenharia utilizadas na construção do Hotel de Hilbert são muito avançadas. O Hotel de Hilbert é chiquérrimo. O Hotel de Hilbert não tem elevador, mas teletransporte instantâneo. O Hotel de Hilbert possui exatamente um quarto por andar. E possui infinitos quartos, numerados por números naturais não nulos. Exatamente um quarto para cada elemento do conjunto dos naturais não nulos. Assim, o Hotel de Hilbert, apesar de chiquérrimo, não tem cobertura. Um congresso intergaláctico de matemática vai acontecer nas imediações do Hotel de Hilbert. De todos os infinitos cantos do universo, chegam infinitos matemáticos para se hospedar no Hotel de Hilbert. Todos os matemáticos chegam ao mesmo tempo, em um ônibus espacial fretado pela organização do Congresso. Esse ônibus espacial tem infinitos lugares, exatamente um para cada elemento do conjunto dos naturais não nulos. Como é de se esperar, o matemático terrestre brasileiro perde o ônibus e chega atrasado. Quando ele chega, após todos os outros matemáticos já estarem hospedados, o Hotel de Hilbert está lotado. E esse é o primeiro problema que vai enfrentar nesse dia o gerente do Hotel de Hilbert. O Hotel de Hilbert está lotado, com um hóspede em cada quarto. Chega mais um hóspede ao Hotel de Hilbert. Como o gerente poderá hospedá-lo? Observe que, como o Hotel de Hilbert é chiquérrimo, só é permitido hospedar um hóspede em cada quarto. O gerente recebe esse novo hóspede com um sorriso e a sua frase típica: seja infinitamente bem-vindo. E ele resolve o problema da seguinte maneira: para cada número natural K, não nulo, o gerente teletransporta o hóspede que ocupa o quarto K para o quarto K mais 1. Dessa maneira, o quarto 1 fica desocupado. E assim o novo hóspede vai ocupar o quarto 1. Observe que os infinitos teletransportes acima foram feitos simultaneamente. Isto é, no mesmo instante, todos os hóspedes mudaram de quarto, cada hóspede indo para o quarto seguinte ao que ocupava anteriormente. Alguns minutos depois, chegam mais 2 matemáticos terrestres, argentinos, que também perderam o ônibus fretado do Congresso. Quando eles chegam, o matemático brasileiro já está instalado e o Hotel de Hilbert está novamente lotado. E esse é o problema 2. O Hotel de Hilbert está lotado, com um hóspede em cada quarto, e chegam mais 2 hóspedes ao hotel. Como o gerente poderá hospedá-los? Para cada número natural não nulo K, o gerente teletransporta simultaneamente para todos os hóspedes o hóspede que ocupa o quarto K para o quarto K mais 2. Desta maneira, os quartos 1 e 2 ficam desocupados e os novos hóspedes vão ocupar os quartos 1 e 2. Mais alguns minutos e chegam 3 matemáticos portugueses. Eles ficaram esperando o ônibus fretado do Congresso no lugar errado e também acabaram perdendo o ônibus. Esse é o problema 3. Chegam mais 3 hóspedes ao Hotel de Hilbert lotado. Como o gerente poderá hospedá-los? Para cada número natural não nulo K, o gerente teletransporta simultaneamente para todos os hóspedes o hóspede que ocupa o quarto K para o quarto K mais 3. Os 3 primeiros quartos ficam desocupados e os novos hóspedes vão ocupar esses 3 primeiros quartos. Ainda de manhã, chegam alguns matemáticos chineses atrasados. São muitos, não se sabe exatamente quantos, mas é uma quantidade finita que podemos denotar por N. Esse é o problema N. Chegam mais N hóspedes ao Hotel de Hilbert lotado. Como o gerente poderá hospedá-los? Para cada número natural não nulo K, o gerente teletransporta simultaneamente para todos os hóspedes o hóspede que ocupa o quarto K para o quarto K mais N. Os N primeiros quartos ficam desocupados e os novos hóspedes vão ocupar estes N primeiros quartos. Na rua do Hotel de Hilbert existem muitos hotéis infinitos. O Hotel Infinito, bem em frente ao Hotel de Hilbert, também está lotado e sofre um incêndio. Os bombeiros intergalácticos são muito eficientes e, graças ao trabalho deles, todos os hóspedes do hotel que pegou fogo foram salvos. Mas
O hotel ficou destruído. Este é o problema ômega. Chegam mais infinitos hóspedes ao hotel de Hilbert lotado. Um novo hóspede para cada número natural não nulo. Como o gerente poderá hospedá-los? Pensando nesse problema, o gerente se lembra do jogo de par ou ímpar. Ele separa os quartos em 2 grupos. Quartos cujo número da vitória a quem ele pediu par, ele chama de quartos P, e os quartos cujo número da vitória a quem pediu ímpar, que ele chama de quartos I. Enquanto do ponto de vista usual, a numeração dos quartos do hotel de Hilbert pode ser vista dessa maneira: 1, 2, 3, 4, vai subindo, N mais 1, vai subindo. O gerente, pensando no jogo de par ou ímpar, visualiza a numeração dos quartos do hotel de Hilbert desse outro modo. Ele divide os quartos entre P e I. Ele tem os quartos numerados por números pares e os quartos numerados por números ímpares separados. E essa é a solução para o problema ômega. Para cada número natural não nulo K, o gerente teletransporta simultaneamente o hóspede que ocupa o quarto K para o quarto 2K. Apenas os quartos pares ficam ocupados e todos os quartos ímpares ficam desocupados. Os novos hóspedes ocupam os quartos ímpares agora. No dia seguinte, 2 hotéis infinitos lotados na mesma rua vão à falência. 2 grupos infinitos de hóspedes ficam desalojados. E esse é o problema 2 ômega. Chegam mais 2 grupos infinitos de hóspedes ao hotel de Hilbert lotado. 2 novos hóspedes para cada número natural não nulo. Como o gerente poderá hospedá-los? Pensando neste problema, o gerente se lembra do jogo de par ou ímpar de 3. Naquele ponto distante do universo, quando 3 crianças precisam decidir quem começa uma brincadeira, elas não tiram 0 em 1, elas jogam par ou ímpar de 3. Neste jogo, cada criança, ao invés de escolher par ou ímpar, escolhe um resto da divisão por 3. Resto 0, resto 1 ou resto 2. Depois de fazer a dedanha, as crianças somam os números e, se o valor obtido for um múltiplo de 3, resto 0 na divisão por 3, ganha quem escolheu 0. Se o valor obtido der resto 1 na divisão por 3, ganha quem escolheu 1. Se o valor obtido der resto 2 na divisão por 3, ganha quem escolheu 2. E pensando no jogo de par ou ímpar de 3, o gerente visualiza a numeração dos quartos do hotel de Hilbert dessa forma. Os quartos agora estão divididos em 3 grupos, resto 0 na divisão por 3, resto 1 na divisão por 3, resto 2 da divisão por 3. E essa é a solução para o problema 2 ômega. Para cada número natural não nulo K, o gerente teletransporta simultaneamente o hóspede que ocupa o quarto K para o quarto 3K. Agora apenas os quartos numerados por múltiplos de 3 ficam ocupados. Todos os quartos numerados por números das formas 3K-1 e 3K-2 ficam desocupados. Os novos hóspedes do grupo 1 ocupam os quartos numerados por naturais da forma 3K-1. Os novos hóspedes do grupo 2 ocupam os quartos numerados por naturais da forma 3K-2. Por volta do meio-dia, é deflagrada uma greve de funcionários em 3 hotéis infinitos de uma mesma rede que estavam lotados. 3 grupos infinitos de hóspedes ficam desalojados. E esse é o problema 3 ômega. Chegam mais 3 grupos infinitos de hóspedes ao hotel de Hilbert lotado. 3 novos hóspedes para cada número natural não nulo. Como o gerente poderá hospedá-los? Pensando no jogo de par ou ímpar de 4, o gerente visualiza a numeração dos quartos do hotel de Hilbert em 4 grupos. Dessa forma, múltiplos de 4 ou números que dão resto 0 na divisão por 4. Números que dão resto 3 na divisão por 4, números que dão resto 2 na divisão por 4 e números que dão resto 1 na divisão por 4. E ele resolve o problema 3 ômega dessa forma. Para cada número natural não nulo K, o gerente teletransporta simultaneamente o hóspede que ocupa o quarto K para o quarto 4K. Apenas os quartos numerados por múltiplos de 4 ficam ocupados. Os quartos numerados por números da forma 4K-1, 4K-2 e 4K-3 ficam desocupados e o gerente pode receber todos os 3 grupos infinitos de hóspedes novos. As coisas não andam bem naquela parte remota da galáxia. Logo depois, um terremoto destrói alguns hotéis infinitos lotados de uma das infinitas ruas paralelas.
A Defesa Civil é muito eficiente e, graças ao trabalho deles, todos os hóspedes foram resgatados ilesos. Mas ainda não foi divulgado o número exato de hotéis atingidos. Sabe-se apenas que foi um número finito de hotéis, que podemos denotar por M. Assim, M grupos infinitos de hóspedes ficam desalojados. Esse é o problema M-ômega. Chegam mais M grupos infinitos de hóspedes ao hotel de Hilbert lotado. M novos hóspedes para cada número natural não nulo. Como o gerente poderá hospedá-los? O gerente resolve o problema pensando no jogo de par ou ímpar de muitos e visualiza a numeração dos quartos do hotel de Hilbert dessa forma. Números que dão resto 0 na divisão por M mais 1, números que dão resto M na divisão por M mais 1, números que dão resto M menos 1, e números que dão resto 3 na divisão por M mais 1, que dão resto 2 na divisão por M mais 1, que dão resto 1 na divisão por M mais 1. E aí, para cada número natural não nulo K, o gerente teletransporta simultaneamente para todos os hóspedes o hóspede que ocupa o quarto K para o quarto M mais 1 vezes K. Apenas os quartos numerados por múltiplos de M mais 1 ficam ocupados e o gerente tem M grupos infinitos de quartos para alojar os M grupos infinitos de hóspedes novos que ele recebeu. Para piorar a situação, à tarde, um maremoto destrói todos os infinitos hotéis infinitos da infinita Avenida Beira-Mar. Assim, infinitos grupos infinitos de hóspedes ficam desalojados. Esse é o problema ômega ao quadrado. Chegam mais infinitos grupos infinitos de hóspedes ao hotel de Hilbert lotado. Um grupo para cada número natural não nulo. Cada grupo contendo um novo hóspede para cada número natural não nulo. Como o gerente poderá hospedá-los? É aqui que o gerente se lembra do que aprendeu na escola sobre números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. O gerente aprendeu que um número natural é primo se somente se possui exatamente 2 divisores. Assim, o número 1 não é primo. Existem infinitos números primos. Para cada número natural, n, maior ou igual a 1, existe um número primo que lhe corresponde. Cada número natural maior do que 1 pode ser escrito como um produto de fatores primos. Se ordenamos os fatores em ordem não decrescente, esse produto é univocamente determinado. Então, para cada número natural maior ou igual a 1, existem únicos k, p1, p2, pk, alfa1, alfa2, alfak, todos esses números naturais, e p1, p2, pk, números primos, que a gente pode pensar que estão ordenados, e o número n pode ser escrito como um produto de números primos. Como o gerente do hotel de Hilbert gosta muito de aritmética, seu conhecimento sobre números naturais não se resume apenas aos números primos. Ele também estudou a relação de divisibilidade e aprendeu que sobre os números naturais está definida uma relação de divisibilidade, denotada por uma barrinha vertical. Dizer que m divide n significa que, quando dividimos n por m, encontramos resto igual a zero. Dados mn números naturais, então temos que m divide n se somente se existe um número natural k tal que n é igual a m vezes k. A relação de divisibilidade tem as seguintes propriedades. Ela é reflexiva, isto é, para todo número natural n, n divide n. A relação é antissimétrica, isto é, se eu tenho dois números naturais m e m divide n, e n também divide m, é porque n e m são o mesmo número. E além disso, ela é transitiva, quer dizer, se eu tenho três números naturais m, n e k, se m divide n e n divide k, com certeza m divide k. A relação de ordem menor ou igual tem propriedades análogas a essas. A gente tem mais algumas semelhanças entre o menor ou igual e a relação de divide. Quando m é menor ou igual a n, existe apenas uma quantidade finita de números k, tais que m é menor ou igual a k e k é menor ou igual a n. E se m divide n, existe apenas uma quantidade finita de números k, tais que m divide k e k divide n. E existe agora uma grande diferença entre a relação de ordem menor ou igual e a relação de divisibilidade. Para o menor ou igual, para todos m e n, ou m é menor ou igual a n, ou n é menor ou igual a m. Mas na relação de divisibilidade não é assim. Existem números naturais m e n, tais que m não divide n e n também não divide n.
por exemplo, o 2 e o 3. O gerente, pensando na relação de divisibilidade nos números primos, visualiza a numeração dos quartos do hotel de Hilbert dessa maneira. No primeiro nível, quarto de número 1. No segundo nível, os quartos numerados por números primos. No terceiro nível, quartos numerados por produtos de 2 números primos. No quarto nível, quartos numerados por produtos de 3 números primos. No quinto nível, quartos numerados por produtos de 4 números primos, e assim vai. E essa é a solução para o problema ω². Para cada número natural não nulo k, o gerente teletransporta simultaneamente para todos os hóspedes o hóspede que ocupa o quarto k para o quarto identificado pelo késimo número primo. Apenas os quartos identificados por números primos ficam ocupados e os quartos identificados por números compostos ficam desocupados. E aí, para cada número natural não nulo j, os novos hóspedes do grupo J ocupam os quartos identificados por produtos de J mais 1 números primos. Essa solução apresentada pelo gerente não é muito eficiente, pois um dos quartos fica desocupado. E aí aqui vou deixar um exercício para vocês. Identifique qual quarto ficou desocupado e encontre uma solução mais eficiente, ou seja, uma solução cujo resultado corresponda a 100% de ocupação do hotel de Hilbert. O metrô espacial daquela parte da galáxia possui trens infinitos, com um assento para cada número inteiro. Naquele mesmo dia, ainda pela manhã, um trem de metrô espacial infinito, lotado de novos hóspedes, chega ao hotel de Hilbert. E esse é o problema Z. Chega mais um grupo infinito de hóspedes ao hotel de Hilbert lotado, com um hóspede novo para cada número inteiro. Como o gerente poderá hospedá-los? E essa é a solução para o problema Z. Para cada número natural não nulo k, o gerente teletransporta simultaneamente para todos os hóspedes o hóspede que ocupa o quarto k para o quarto 3k mais 3. Apenas os quartos numerados por múltiplos de 3, maiores que 3, ficam ocupados. O quarto de número 3 e os quartos identificados por números das formas 3k-1 e 3k-2 ficam desocupados e o novo hóspede identificado pelo 0 ocupa o quarto de número 3. Os novos hóspedes identificados por números inteiros positivos ocupam os quartos identificados por números da forma 3k-1. Os novos hóspedes identificados por números inteiros negativos ocupam os quartos identificados por números da forma 3k-2. Os engenheiros que desenvolvem a tecnologia avançadíssima daquela parte da galáxia sabem que é preciso se antecipar aos problemas. Prevendo os problemas de trânsito que podem surgir no futuro, estão desenvolvendo um novo trem para o metrô. Essa nova tecnologia utiliza um processo de miniaturização que permite construir trens que possuem um assento entre cada par de assentos dados. Está em fase de testes um desses trens, com um assento para cada número racional. Um destes trens em teste, lotado, apresenta um defeito ao parar na estação bem em frente ao hotel de Hilbert. E esse é o problema aqui. Chega mais um grupo infinito de hóspedes ao hotel de Hilbert lotado, contendo um novo hóspede para cada número racional. Como o gerente poderá hospedá-los? A solução para o problema Q é o seguinte: para cada número natural não nulo K, o gerente teletransporta simultaneamente para todos os hóspedes o hóspede que ocupa o quarto K para o quarto identificado pelo késimo número primo. Apenas os quartos identificados por números primos ficam ocupados. Os quartos identificados por números compostos e pelo 1 ficam desocupados. O hóspede que viajou no assento 0 ocupa o quarto 1. Considerando que cada número racional não nulo é da forma P sobre Q, onde P sobre Q é uma fração irredutível, P é diferente de 0 e Q é maior do que 0, aí o gerente faz o seguinte: para cada número racional não nulo P sobre Q, se P é maior do que 0, o novo hóspede que viajou no assento P sobre Q ocupa o quarto identificado pelo 2pésimo produto de Q mais 1 números primos. Se P é menor do que 0, então o novo hóspede que viajou no assento P sobre Q ocupa o quarto identificado pelo menos 2p menos 1ésimo produto de K mais 1 números primos. Novamente, essa solução do gerente do hotel de Hilbert não foi muito eficiente, ficaram alguns quartos desocupados. Esse agora é outro exercício para vocês. Identifique quais quartos ficaram desocupados e encontre uma solução mais eficiente, uma solução cujo resultado corresponda a 100% de ocupação do hotel de Hilbert.
projeto de pesquisa de um conceituado grupo de cientistas propõe desenvolver um trem de metrô com um assento para cada número real. O objetivo é minimizar o custo com matéria-prima, maximizando o aproveitamento do espaço, já que os trens com um assento para cada número racional possuem espaços vagos, correspondentes aos números irracionais. Se chegasse um grupo infinito de hóspedes novos ao hotel de Hilbert, contendo um novo hóspede para cada número real, o gerente poderia hospedá-los? A resposta para esse problema é não. E o gerente diria: estou infinitamente desolado. Apesar de infinitamente desolado, o gerente do hotel de Hilbert está tranquilo, porque ele tem certeza que é impossível hospedar um grupo de hóspedes novos com um hóspede para cada número real. E a justificativa está baseada no argumento da diagonal de Kant. Antes de apresentar o argumento da diagonal e resolver negativamente o problema R, vamos fazer algumas considerações sobre conjuntos numéricos. Um número é natural somente se ele pode ser representado por uma sequência finita de dígitos que não começa com zero. Um número é inteiro somente se ele pode ser representado por uma sequência finita que consiste de duas partes. A primeira parte é o sinal, positivo ou negativo, e a segunda parte é uma sequência finita de dígitos que não começa com zero. Um número é racional somente se ele pode ser representado por uma sequência finita que consiste de quatro partes. A primeira parte é um sinal positivo ou negativo. Na segunda parte, a gente tem zero ou uma sequência finita de dígitos que não começa por zero. A terceira parte é uma vírgula e na quarta parte a gente tem uma sequência infinita de dígitos formada por um de dois dos seguintes modos. Ou é uma sequência finita de dígitos seguida de uma sequência infinita de zeros, ou é uma sequência finita de dígitos que se repete indefinidamente. E um número é real somente se ele pode ser representado por uma sequência finita que também consiste de quatro partes. Na primeira parte, a gente tem um dos sinais, positivo ou negativo. A segunda parte é zero, ou uma sequência finita de dígitos que não começa por zero. A terceira parte é a vírgula. E na quarta parte, a gente tem uma sequência infinita de dígitos que não termina em uma sequência infinita de zero. O número real está entre 0 e 1 somente se ele é uma sequência infinita de dígitos que começa com um sinal positivo. Em seguida, tem uma ocorrência do zero e depois a vírgula. E, por fim, a gente tem uma sequência infinita de dígitos que não termina em uma sequência infinita de zero. A estratégia do argumento da diagonal, que vamos apresentar, se baseia no seguinte fato também. Se um conjunto A está contido no conjunto B e não há quartos no hotel de Hilbert suficientes para alojar todos os hóspedes do conjunto A, então também não há quartos suficientes no hotel de Hilbert para alojar todos os hóspedes do conjunto B. A estratégia do gerente é provar que se temos tantos hóspedes quanto números reais no intervalo 0,1, então não há quartos no hotel de Hilbert suficientes para alojar todos aqueles hóspedes, com um hóspede novo correspondente a cada número real. Considere um grupo de potenciais novos hóspedes identificado pelos números reais no intervalo 0,1. Imagine que o gerente imaginou ter hospedado todos eles no hotel de Hilbert dessa forma. No quarto 1 está o hóspede identificado pelo número real entre 0 e 1, que tem essa representação. 0, o dígito 11, o dígito 12, o dígito 13, o dígito 14 e assim por diante. No quarto 2, o hóspede identificado pelo número real entre 0 e 1, 0, dígito 21, dígito 22, dígito 23, dígito 24, uma sequência infinita de dígitos. No quarto 3, o hóspede identificado pelo número real entre 0 e 1, 0, dígito, e assim vai. Então, a gente tem uma correspondência entre números reais no intervalo 0 e 1 e os quartos do hotel de Hilbert. Supondo que fosse possível hospedar todos os hóspedes identificados por números entre 0 e 1 reais no hotel de Hilbert. Podemos mostrar que o gerente se enganou se ele pensou que tinha hospedado todo mundo, pois conseguimos identificar um novo hóspede, o hóspede 0, dígito 11, linha, dígito 22, linha, dígito 33, linha, dígito 44, linha, então 0, uma sequência infinita de dígitos. E esse hóspede não está, com certeza, em nenhum daqueles quartos. É só a gente pensar que os dígitos de linha são definidos assim.
Se o dígito D for 9, o dígito D' é 0. Se o dígito D não for 9, aí o dígito D' é D mais 1. E aí a gente tem um argumento para o redução absurdo. Se a gente imagina que todos os hóspedes identificados por números reais entre 0 e 1 estão hospedados no hotel de Hilbert, a gente consegue apontar um novo hóspede identificado por um número entre 0 e 1, um número real entre 0 e 1, que não está hospedado. Não é possível hospedar no hotel de Hilbert todos os passageiros de um trem de metrô lotado com um assento para cada número real.